Ai, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. CBF publica regra sobre troca de técnicos na Série B. Rescisão por mútuo acordo será exceção. Tava demorando. Eventual pedido de demissão por parte do treinador, demissão por justa causa por iniciativa do clube ou, atenção, rescisão por mútuo acordo não serão computados para os efeitos desse artigo. Qual é esse artigo? Meus amigos, a gente discutiu aqui na semana passada, né? A gente discutiu que não podia trocar de treinador. Podia ter 2 treinadores só no Campeonato Brasileiro, né? Uma troca, outro treinador, depois, se ele quisesse mandar o outro embora, ele não podia trazer outro. Ia ter que usar um assistente, alguém que tivesse há mais de 6 meses no clube, né? Com contrato, ali tudo direitinho, registrado. Enfim, era essa a história. Vale para o treinador também, que não pode ficar trocando de clube, é a mesma regra. Então, essa tela aí vale para o lado do clube e para o lado do treinador. Ou seja, se tiver um mútuo acordo, o cara chega, ó, se eu te mandar embora, mas se eu te mandar embora, vai cair na minha conta. O treinador falou, eu não vou pedir demissão, que vai entrar na minha conta. Vamos fazer aquele acordinho malandro aí? Mútuo acordo. Assim não pesa pra ninguém. Acabaram com a regra, Sormani. Já era essa regra então, hein? William, boa tarde novamente para todos. Eu acho que acaba sendo bom, entendeu? Porque, sei lá, você ficar impedindo as pessoas de trabalhar, ainda mais num país onde o desemprego é grande demais, estamos vivendo uma crise terrível, entendeu? Coisa que eu acho que... Não precisa ter regra, Sormani. Você tem que receber... Oi? Então não precisa ter regra. Deixa como tá. Não, então, exatamente. Eu acho que não precisa ter regra mesmo. Eu discordo disso, entendeu? A única coisa que eu acho é que quando um time demite um profissional, seja ele treinador, ou jogador, alguma coisa, ele tem que pagar a multa. Ele tem que arcar com o salário. Porque a gente vê aí vários treinadores indo à justiça contra times que não pagam. E depois uma multa que é de R$1 milhão vai para 5, 6, que é o caso do Dorival Júnior com o Santos. O Santos devia ao Dorival, na época do Modesto Roma, acho que R$1,5 milhão de reais. Essa dívida hoje está batendo na casa de 6. E o Dorival ganhou, claro que ele ganhou. Tinha que receber e não foi pago. Então esse é o grande problema, entendeu? Mas eu não acho justo que, volto a dizer, num país onde o desemprego é grande demais, vivemos uma crise econômica muito forte e você venha limitar o trabalho das pessoas. Eu não acho correto isso. Não acho correto. Tem uma coisa, Sormani. Tudo bem, gente? Pode falar. De novo agora sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Sormani, William, professor. Boa tarde, Esquisita. Boa tarde, fã de esporte com a gente. Esquisita. Enfim, ela é que ela me chama assim, então é aquele carinho de familiar. É amor, assim. é amor. Muito, nossa. Em algum momento a gente explica por que vocês dois são esquisitos. A Sincane até entendo, a Dani não sei. Você aí na tela, eu aqui tá ótimo. A Sincane assim, é compreensível, a Dani não, verdade. Bom, eu falei. Que eu chamo ele de esquisito, ele me chama de esquisito. Vocês não conhecem a peça, vocês não conhecem a peça, entendeu? Isso aí, nossa senhora, vamos lá. Bom, gente, brincadeiras à parte com a Dani também. Um beijão pra ela, vamos lá. Tem uma coisa nessa regra que pode ser talvez um ajuste para facilitar o que o Sormani tá falando e criar mais responsabilidade nos clubes. Tá bom, você vai demitir o técnico, eu só vou dar o atestado de liberação para você contratar um outro técnico, tirar o nome no bid e tudo certinho, quando mostrar o extrato de que a multa foi paga. Ponto. Então, a hora que o técnico provar, ou o clube provar, que ele pagou a rescisão para demissão do cara sem ter qualquer tipo de empecilho judicial, a CBF dá a liberação para ele contratar um outro técnico e ponto final. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso. Amigão, é o seguinte, para disputar o Campeonato Brasileiro, o mínimo que se deve exigir de um clube de futebol é a responsabilidade anual de pagar em dia, independentemente das dívidas. Se você está se colocando à disposição de praticar profissionalmente futebol no mais alto nível que é exigido pela CBF ou então na América do Sul no futebol mundial.
independentemente de dívida. Se você quer ter um time competitivo ou um time que possa fazer, pelo menos o mínimo, o básico, é pagar em dia durante 12 meses do ano. Então, se você tem um time para pagar em dia 12 meses do ano, você pode arcar com a multa de um cara. Se você tem um time que já está enforcado e não sabe nem se vai pagar em dia, aí já começa o problema. Eu acho que a regra deveria partir daí. Partir a regra da responsabilidade fiscal, não a regra da demissão. Porque aí vai gerar o que o Sormani falou, essa bola de neve, que técnicos vão ficar no mercado e jogadores tentando receber valores que foram acordados e naquele momento acertados, e o clube tá lá, bonitão da vida, contratando, demitindo, fazendo um monte de dívida, as contas não são pagas e ninguém é responsabilizado por isso. O Facinca falou uma coisa legal aí, bacana, é uma ideia boa, né? Acho que isso até já acontece em outros países e é assim que tem que ser, legal. O Sormani discordou, ele discorda da regra. Perfeito, ok. Mas assim, Dani, a realidade que a gente tem aí hoje é essa. É uma regra que tentou ser colocada em execução, ela vai ser colocada, mas... Sim, exatamente, sim, exatamente. E aí a gente tem uma regra que ia ser colocada e ela vai ser colocada, só que já com um jeitinho, Dani. Porque aí eu fico imaginando o seguinte, qual é o treinador que não vai entrar... Vamos imaginar aqui, Dani, qual treinador não vai entrar no acordo? Qual treinador não vai... Porque é o seguinte, quando a gente fala em acordo trabalhista, ali acordo entre as partes, né, numa empresa, geralmente um flexibiliza de um lado, outro flexibiliza do outro. Ó, eu abro mão disso aqui, você abre mão disso aqui, a gente segue lá. O clube pode muito bem chegar, Dani, e falar assim, ó, a gente não vai abrir mão de nada, não, a gente vai te pagar aí fundo de garantia, você vai pagar tudo isso. Entendeu? A gente só quer que você assine dizendo que foi como um acordo. Você não perde dinheiro, mas fica em comum acordo. Qual o treinador que não vai aceitar, hein, Dani? O treinador que não vai aceitar é o que estiver saindo do clube para ir treinar o Manchester City. Como isso não vai acontecer, todos vão aceitar, porque não tem o que fazer, gente. Agora, a questão é por que nasce essa regra, como ela nasce, com que intuito, né? Porque eu acho ela só uma regra extremamente autoritária. Se ela tem ali um fundo de vamos evitar as demissões da maneira que elas são, ela tá errada do mesmo jeito, porque não é assim que você muda uma mentalidade. Você vai diminuir o número de demissão de treinador, você vai fazer com que os clubes se planejem e olhem quem eles estão contratando antes de sair apontando o nome no mercado, quando você mudar a mentalidade. Quando você muda só a lei, né, entre aspas, quando você muda só a regra, você obriga as pessoas a se adequarem a uma coisa que elas sequer têm a compreensão ou concordam com o que está sendo dito. E aí você cria isso, né? Você cria as brechas, você cria o jeitinho, você cria as maneiras que as pessoas vão tentar dar de burlar aquilo porque não concordam e porque não entendem. É exatamente o que está acontecendo nesse momento. Esse é o problema do autoritarismo. Quando você impõe alguma coisa sem conversar de maneira clara. Aí vai falar, não, mas foi uma votação e ganhou. Tudo bem, mas foi 11-9, né, na Série A. Então, não é uma coisa que as pessoas compreendam e que elas gostem da ideia em sua maioria. É apertado, é democrático o processo, mas é muito confuso quando você estabelece uma coisa que as pessoas já estão buscando maneiras de invalidar. Vai natimorto. Nasceu de um jeito que não vai funcionar. É isso que vai acontecer. Mas olha, o professor, é bom deixar claro, isso está valendo para a Série B, por enquanto, né? A Série A pode ser até que passe a valer, pode ser até que abrace a causa, e a Dani falou aí, foi 11-9, foi apertado, pode ser que até de maneira mais fácil isso vire na Série A. Agora, na Série B, professor, foi goleada, não sei se foi 18-2, alguma coisa assim, foi uma goleada. Se foi uma goleada e todo mundo aceitou, porque uma coisa assim, imposto, a CBF falou, vai ser assim, pá, não, teve uma votação, e foi 18-2 para que se valesse a regra. Por que tá dando jeitinho agora, então? Aceitou até chegar a sua vez, né, William? Eu quero ver time ameaçado de cair para C quando começar essa possibilidade de, na segunda demissão, você ter que pegar obrigatoriamente alguém da base que já tenha pelo menos, acho que 6 meses de casa. Eles vão apelar para essa cláusula da DR, né? Essa é a cláusula da DR, né? Discutiu a relação, então, aparentemente não foi litigioso. Para falar a verdade, essa cláusula aí não tem a mesma coisa. Na A não tem essa cláusula, mas tem a possibilidade de você fazer o pedido fake de demissão do treinador.
E aí você vai entrar em assédio no trabalho, porque os treinadores podem ser pressionados a isso, se eventualmente eles não quiserem. Você já começa, como lembrou o Sormani, isso aí é inconstitucional. Você não pode proibir ninguém de trabalhar em lugar nenhum. Se o cara for na justiça até o fim, ele vai ganhar sempre. Então já nasce morto. E é uma pena, porque essas regras são meios, elas não são fins em si. Senão o problema do futebol no mundo já tinha sido resolvido com o decreto do fair play financeiro. E cadê que você tem fair play financeiro no futebol? Driblam-se. No Brasil, particularmente, toda lei já nasce com o pessoal em volta pensando como é que vai driblar. E foi o que aconteceu nesse caso. Não é por causa da cláusula da DR, que tem na B e não tem na A. A cláusula da DR não tem na A, mas na A você vai ver o que vai aparecer de treinador dizendo que se demitiu só para o clube, por pressão até, né? Porque vai sobrar para alguém. Se é o treinador que se demitiu, aí é que ele não pode. Aí ele gasta uma da munição dele. E se for o clube, aí o clube também gasta uma. Então o ônus da demissão tem que ir para alguém. Essa cláusula de discutir a relação aí da Série B, aí é que ela é malandra também, porque ela dilui a responsabilidade. Então eu acho que o próximo passo é o pessoal da A copiar essa cláusula. Eu não tenho dúvida nenhuma. Conhecendo esse país como eu conheço, eu acho que... Ainda mais com a votação que foi. Agora, falar em se organizar, em escolher o técnico certo no começo da temporada, em pegar um trabalho segurando na mão de Deus e indo, isso poucos clubes falam. Você não vê ninguém se manifestou nesse sentido. É uma questão, infelizmente, de cultura mesmo, de cabeça. A gente tem que mudar a cabeça das pessoas. Certas coisas você não faz por decreto. Você não consegue, por um decreto, acabar com mudança de técnico de futebol, acabar com a inflação por decreto, como já tentaram aqui 200 mil vezes nesse país. Não dá. Essas coisas não são por decreto. Porque eu estou pensando aqui o seguinte, viu, professor? Até passando aqui pro Facinca também. É o seguinte, essa história que você falou do assédio, né, professor? Por causa da regra e tal. Mas o fato de ter essa brecha... Como é que é? Vendendo pamonha, hein? Pamonha. É aqui. Eu não sabia se estava para ouvir ou não, fiquei quietinha. Olha, é o puro creme se quiser comprar e mandar para cá... O pessoal tá falando aqui, não vai funcionar a nova regra. Pede para nós durante o programa aí para entregar. Já tá em São Paulo, né, Dani? Pede para nós. Mas vocês não estão conseguindo ouvir direito. Estão passando aqui no alto-falante falando assim, não vai funcionar a nova regra. Já estão avisando. Mas, ó, até o cara da pamonha, William, sabe? Fala, pode ir, Facinca. Você sabe por que a Série B, ela abraça tanto essa causa? Olha só, em 2017, uma média dos últimos anos, tá? Foram 32 trocas. Em 2018, 28. Em 2019, 26. E no ano passado, na temporada passada, 30 trocas. Então você acha que a Série B está preocupada em fazer planejamento sabendo que o campeonato é um tradicional moedor de técnicos? Absolutamente. Claro que não. Então por que aceitaram? Por que foi 18-2? Por que votaram a favor, então? Pô, que ideia bacana, a gente aprova. Palma. Por quê? Porque na prática a teoria é outra, né? A teoria é outra, como você bem colocou agora. Vai ter o jeitinho. No jeitinho, meu amigo. Pra só parecer legal, só parecer que... Só dá a impressão, a falsa impressão ali que moralizaram, estamos no caminho certo. Eu acho que as pessoas são trouxas, que vê uma brecha dessa, não sabem que já é um jeitinho. Não adianta nada, acho que é um tiro no pé. Outra coisa, viu, esse negócio do professor citou, né, de assédio moral e tal, o clube chegar e falar, não, fala que você que vai sair e tal. O comum acordo também passa por isso, Dani. O comum acordo também passa por isso. O cara pode chegar ali, não, vamos lá, vem aqui, comum acordo para não queimar meu filme aqui. Entendeu? Principalmente o clube. Não, pô, mas você tá me mandando embora, mas você quer se valorizar aí de uma brecha. Não, vamos conversar aqui, vamos chegar. Então, assim, de alguma forma também tem isso, Dani. Você não tira essa pressão, esse assédio também, numa relação de ter uma brecha ali também. Porque a brecha, assim, alivia na teoria, mas na prática a gente sabe como é que é, né? Não, você não tira o assédio, você ainda cria uma outra coisa que é muito mais grave. Vou tentar colocar de uma maneira leve, né? Quanto é que você quer de bonificação pelo comum acordo?
Tem isso. Quanto é que Exato, você quer Dani. chegar aqui junto na mesa para você dizer que a decisão foi conjunta? Quanto custa? Então você começa, exatamente, então você começa a criar um ambiente pior do que o que já existe hoje, né? Porque você só coloca embaixo da mesa tudo que já acontece no futebol de maneira clara, pra gente ter a sensação de que tá se mudando alguma coisa, quando na verdade tá se infringindo mais coisas. É uma questão muito complicada e fica muito nebuloso quando você cria regras que elas só vão possibilitar mais infrações. Eu acho muito complicado. Assim, no fim das contas é isso, você tem que fazer uma mudança de mentalidade e não uma lei nova. Só assim que você muda. Exatamente. O negócio é o seguinte, antes da gente virar para o clássico, para fechar aqui, Sormani, ó, já falei para você semana passada, prepare-se, porque os estaduais terão cada vez mais peso maior nessa história, tá? Não é porque tem a brecha, vai ter clube, usando cada vez mais o estadual como parâmetro para não queimar a ficha no brasileiro. Tô te falando. Aquelas rodadinhas lá no começo, Sormani, vamos dar mais umas 3, 4 rodadas do brasileiro, se o cara não for bem, a gente demite. Não vai ter mais, viu, Sormani? Vai ficar na base dos estaduais mesmo. Então, William, mas aí eu acho, por exemplo, que os principais times do futebol brasileiro, os que estão na Série A, por exemplo, eles já estão resolvidos em relação ao treinador. O Palmeiras não tem a menor dúvida dele que o técnico é o Abel. O campeonato estadual não vai ter influência nenhuma nisso. O Corinthians eu tenho dúvida. O Corinthians eu tenho dúvida. O Santos eu não tenho. Eu ia chegar aí. Eu ia chegar aí. O São Paulo eu não tenho a menor dúvida. E te digo mais, ô Sormani, você falou Série A, mas a gente tem 3 clubes de enorme tradição, enorme peso do futebol brasileiro que estão na Série B, que eu não sei não, hein? Cruzeiro, sim, Vasco e Botafogo. Não, eu ia chegar lá. Para esses times que estão na Série B, que são mal administrados, têm uma dívida imensa e estão desesperados, na Série B, esses times grandes, isso pode acontecer. Na Série A, a elite do futebol brasileiro, eu não acredito que vá haver mudança de treinador. O Fluminense acabou de contratar o Roger. O Flamengo está lá com o Rogério e do jeito que ele é soberano no Rio de Janeiro, não vai acontecer nada no Campeonato do Rio. O Atlético Mineiro acabou de contratar o Cuca. O Internacional acabou de contratar o Ramírez. O Grêmio acabou de renovar com o Renato Gaúcho. Eu acho que mudanças drásticas na Série A não vão acontecer. Pode acontecer dos times assim, da zona intermediária. Da segunda prateleira. Da segunda prateleira. Você está falando de 7, os outros 13 vão passar por isso. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. O Sport, por exemplo. O Sport está aí com o Jair. Tá mal. Conseguiu vencer. Conseguiu vencer o Central, quebrou um jejum de 8 jogos sem vitórias. E os caras estavam pedindo a cabeça do Jair Ventura, aí, a torcida, a própria mídia no Recife comentava muito sobre isso. Esses times vão oscilar, mas os times grandes hoje, eles são muito bem planejados em relação a isso. Então, você bota suas fichas no Rogério Ceni, é o Corinthians, só isso. Esse que eu tava pensando, no Ceni. Será? O estadual? Eu acho que o Flamengo vai perder o estadual no Rio. Não, o estadual, imagina. Não pode ser nada. Isso muda tão rápido, brasileiro. Gente. Isso tudo muda tão rápido. O Jair Você Ventura, que está sendo... Isso do estadual pro técnico. Isso nós estamos discutindo. Pelo menos eu entendi isso. Exatamente, senhor Mano, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, é o cara chegar no final do estadual e falar assim, cara, eu não vou dar mais 3, 4 rodadas do brasileiro para ele, porque senão depois vai comprometer uma das trocas que eu posso fazer. Então eu já vou queimar esse cartucho aqui no estadual, começa o brasileiro com um técnico novo, entendeu? É isso. Estadual acho que não derruba o Ceni, por exemplo. É isso. É o mais contestado entre os clubes grandes hoje, é o Ceni. Mas isso muda muito rápido, gente. Isso é questão de 3 resultados. O Jair Ventura, que hoje a torcida do Sport perde a cabeça, é o mesmo para quem pediram uma estátua. Por ter salvado o time do rebaixamento, porque a torcida do Sport achava que o seu time era muito ruim e ia cair. Então, um dia pedem uma estátua para o cara, no outro querem o cara na rua. Tem muito time grande aí. O Mancini, por exemplo. Mancini, tudo bem, o Corinthians hoje não faz parte da elite de quem está atrás de título. Mas o Mancini, 3 resultados aí podem fazer o Mancini bambear.
É só um exemplo de clube grande que a gente tem aí. Então eu não iria muito para esse lado, não. Eu acho que é um problema. E é por isso que os clubes pensam 2 vezes antes de votar, porque é só a gente ver o número de mudanças. Acho até que já que vai colocar regra, que permitisse pelo menos um erro, porque do jeito que tá, não dá para você errar. Você erra um, já tem que ir para o outro e não pode errar mais. A realidade do futebol brasileiro, não adianta ir contra a realidade. A média é maior do que esse número de trocas. Então é melhor flexibilizar a regra do que burlá-la. Eu trabalharia com 2 mudanças e aí só não poderia fazer a terceira. Perfeito. Aí, tá vendo? Várias sugestões. Não precisa colocar brechinha. É o seguinte, hein? Vamos falar do Clássico Carioca?